Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulli aqui novamente para mais uma aulinha aí, a penúltima do nosso curso de equações diferenciais ordinárias, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as equações de Cauchy-Euler, né? A gente escreve Euler, mas fala Euler. Para motivar o porquê de estudar essas equações, né? Vocês vão se lembrar um pouquinho que até agora o que a gente tem feito com equações de ordem superior é apenas resolvendo equações que possuem os coeficientes constantes, né? Ou seja, você tem lá as derivadas de ordem superior, 2, 3, e apenas com A, B e C, né? Os números multiplicando essas derivadas constantes. Mas a gente sabe que em várias aplicações, como por exemplo, traz essa aqui de aplicações físicas, né? Se a gente quiser encontrar a temperatura ou potencial U de uma região compreendida entre duas esferas concêntricas, a gente tem que isso aqui é modelado por uma equação diferencial ordinária onde os coeficientes não são constantes dessa EDO, né? Onde a gente tem ali, aqui a figura ficou um pouco ruim, mas tem um raio aqui, né? Que representa a distância radial medida a partir do centro das esferas, né? E aí a gente tem que equações diferenciais com coeficientes variáveis, como essas aqui que a gente está vendo, ó, tá vendo? Aqui o coeficiente não é constante, é x ao quadrado, aqui é x ao quadrado menos v. Então elas aparecem muito aí nas aplicações físicas, né? A gente tem também problemas com potencial, distribuição de temperatura, fenômeno vibratório, mecânica quântica e vários outros estudos, né? Onde a gente tem equações diferenciais ordinárias de ordem superior com coeficientes não constantes e que modelam vários problemas. Em algum desses casos a gente consegue resolver essas equações também, né? Como os coeficientes variáveis não podem ser resolvidos com a mesma facilidade que a gente empreendeu aí nas técnicas e nas aulas anteriores, né? Na verdade, a gente não pode esperar que a solução para uma equação simples como essa aqui, ó, y duas linhas menos 2x igual a zero, né? Ela possa ser expressa em termos de funções construídas com potências de x, né? A gente viu até então, né, no nosso curso, que sempre essas soluções são ou potências de x, ou produto de seno e cosseno, com logaritmo, exponencial e por aí vai, sempre nesse conjunto dessas funções, né? Ou polinomial, seno e cosseno, logaritmo, exponencial, ou a mistura delas, né? E a gente vai dar uma conotação diferente nesse fim de curso, né? Que é também encontrar uma solução por forma de série de potência, né? Que é um assunto que a gente já revisou aí no nosso curso nas aulas anteriores, né? Porém, antes de falar da solução de série de potência da resolução de EDOs por série de potência, né? Uma série infinita, a gente vai estudar hoje um tipo especial que são as famosas equações de Cauchy-Euler, cuja solução geral sempre pode ser escrita em termos de funções elementares, né? Aí a gente vai ver então primeiro agora, né, na próxima tela, como que a gente define uma equação de Cauchy-Euler. Deixa eu trazer aqui para vocês a definição. Então, ó, definição então de uma equação de Cauchy-Euler. Qualquer equação diferencial dessa forma aqui exatamente, deixa eu selecionar a minha tela aqui, ok. Qualquer equação desse tipo aqui, ó, perceba que a gente tem a n, x elevado a n, derivada de ordem n da função y de xn, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, derivada de ordem n menos 1 da função y, e assim sucessivamente, até igual aqui a função g de x, ó, onde os ai são constantes, né, reais, e a gente chama essa equação aqui acima de equação de Cauchy-Euler, né, ou equação equidimensional. Qual que é a característica dessa equação que vai diferenciar das que a gente tem estudado? É que o grau de cada coeficiente ele coincide com a ordem de derivação. Ó. Perceba o seguinte, ó, tá vendo que aqui tem uma função que depende de x, mas ela está elevada à mesma ordem da derivada que acompanha esse coeficiente? Então, isso caracteriza uma equação de Cauchy-Euler. Isso tem que ser para todos os coeficientes, né, e derivadas da equação. Perceba que aqui a gente tem uma derivada de ordem n e uma função elevada a n, uma derivada de ordem n menos 1 e um coeficiente n menos 1. Isso tem que acontecer para toda a equação, não apenas para um elemento. Ah, professor, e se tiver aqui derivada de ordem n, x elevado a n, e esse daqui tiver derivada de ordem n menos 1 e aqui 2? Não é equação de Cauchy-Euler, você não pode aplicar o que a gente vai aprender na aula de hoje, ok? Tem que ser exatamente todas as derivadas e todos os coeficientes com o mesmo grau, né? A mesma ordem de derivação tem que coincidir com o grau ali dessa potência da variável x, ok? Então, isso é a definição de uma equação de Cauchy-Euler. A gente tem uma observação aqui que
Para fins de estudos, né, e discussão, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai se concentrar na nossa atenção aqui nessa aula para resolver equações, né, homogêneas de segunda ordem, né? Ou seja, equações do tipo Cauchy-Euler desse tipo. Onde perceba que aqui de fato a gente tem uma equação de Cauchy-Euler, porque aqui a gente tem uma derivada de segunda ordem, potência de x é 2. Uma derivada de primeira ordem, potência de x é 1, certo? E aqui a função y também está com o termo c, né? O que caracteriza aqui também a equação de Cauchy-Euler. Então a gente está com a equação de Cauchy-Euler e a gente vai se concentrar aqui. Porque se a gente entender bem uma equação de ordem 2, a gente entendeu bem todos os casos que a gente vai trabalhar, né? Assim como a gente fez lá na aula 18, quando a gente desenvolveu aquelas relações ali para os coeficientes constantes, né? Ok? Então, a principal diferença da aula de hoje para o que a gente está fazendo é que agora os coeficientes não vão ser constantes, mas tem um detalhe que esse coeficiente tem que ser uma função que está elevada ali, né, uma mesma potência da derivada, né, e tem que ser uma função de x, tá? Aqui não pode ser ln, nem seno, nem cosseno, nem tangente, nem nada, né? Tem que ser x elevado a n, né, algo polinomial aí com a mesma potência aí da derivada, né, a mesma ordem de derivação, para ser mais preciso, ok? Toma cuidado então com isso. Essa é a definição de uma equação de Cauchy-Euler, né? Não confunda, para não aplicar as nossas técnicas erradas, ok? Uma segunda observação é o seguinte, ó. Para resolver a equação de Cauchy-Euler, a gente vai ter dois passos exatamente assim como a gente fez nas aulas passadas, né? Para equações de ordem superior é análogo, né? Ainda podemos resolver a equação não homogênea pelo método de variação dos parâmetros. Olha que excelente. Então, o que a gente aprendeu na aula passada do método de variação dos parâmetros continua valendo para a equação de Cauchy-Euler. Não tem problema nenhum. A única coisa que vocês vão ver que vai mudar é que a solução geral de uma equação de Cauchy-Euler, ela vai ser, continua valendo, ela é uma função complementar que vai ter a ver com a solução da equação homogênea, né, associada ao problema, mais uma solução particular. Ah, professor, para determinar essa solução particular, método de variação dos parâmetros continua valendo 100% para a equação de Cauchy-Euler, pode usar, assim como nós aprendemos na aula passada. O que vai mudar é aqui, a solução complementar, né, que é a solução que vem da equação homogênea associada aí ao problema. Isso vai mudar e já já vocês vão ver o porquê, ok? Então, a partir dessas duas observações, vamos ver então como se resolve uma equação de Cauchy-Euler, né? Já que a gente já sabe, né, as aplicações que elas aparecem para coeficientes não constantes, e a gente tem esse tipo especial para a gente motivar os nossos estudos, né? Então, o que consiste aqui o método de soluções? A gente vai tentar uma solução agora de y igual a x elevado a m, eu já explico o porquê. Por quê? Você pode estar se perguntando, mas no passado a gente não fez lá um e elevado a x e depois chegou na equação? Só que lá a gente tinha coeficientes constantes na nossa equação, não? Então era muito mais fácil de se imaginar, tá, eu pego uma função que eu vou derivar 2, 3 vezes, só está multiplicado por constantes e vai dar zero. A única possibilidade que a gente tem para isso é ser alguma coisa da forma exponencial, chutamos. Só que aqui agora isso não dá certo, esse tipo de ideia, por quê? Porque tem aqui uma potência de x, x elevado a n, x elevado a n menos 1 e suas derivadas. Então, qual que é o chute que a gente pode dar? Uma possível solução para isso é uma potência de x, ok? Então, tá aí a principal diferença para o que a gente estava fazendo e para o que a gente vai fazer agora, ok? Então, por isso a gente vai supor que é algo do tipo assim, y igual a x elevado a m, onde o m vai ser o que a gente tem que determinar, né? E aí a gente está com a função, então, de nossa suposição para resolver uma equação de Cauchy-Euler, lembrando que a gente está focado na equação de segunda ordem, mas vale para todos os graus aí para cima, ok? Então, o primeiro passo é, já que a gente quer determinar uma fórmula para resolver, vamos derivar, né? A gente está trabalhando com equação diferencial, temos que derivar. Regrinha aqui do tombo, né? A gente está com uma função polinomial, x elevado a m, onde m aqui é um número real. Como que você deriva x elevado a m? Regrinha do tombo, né? O m desce multiplicando todo mundo vezes tira 1 da potência. Então, derivada de primeira ordem da função y fica assim. M que multiplica x elevado a m menos 1, ok? Derivo de novo essa função, derivada de segunda ordem, aqui ficou errado, aqui é um y, certo? É erro de digitação do livro, deixa eu até apagar aqui, que pela nossa correria, né, eu pego os prints aqui do nosso livro e trago aqui para vocês, mas aqui é derivada de segunda ordem de y, com respeito à variável x2, né? Derivei duas vezes com respeito a x. E aí, novamente, regrinha do tombo, né? Você tem uma função polinomial, m é constante, derivada é um operador linear,
m-1 cai multiplicando, né, e tira mais 1 da potência. m-1, menos 1 fica x elevado a m-2, está aqui a derivada de segunda ordem. Aí o segundo passo, substituo lá na minha equação geral de segunda ordem, né, que é ax² dy x, que é um x, tá? x² bx dyx mais cy. Aí substituindo você vai ter ax² que multiplica derivada de segunda ordem, né? M que multiplica m-1, x elevado a m-2, mais bx que multiplica a derivada de primeira ordem, mais cx elevado a m, né? Ah, por que x elevado a m? Porque y é x elevado a m, ok? E agora aqui é só fazer continha e ajeitar as coisas. Olha, perceba algo fantástico aqui. Por que da importância da gente conseguir resolver a equação de Cauchy-Euler, o grau aqui, né, a ordem de derivação ser o mesmo da nossa variável, do x aqui, né, que a gente está multiplicando aqui o coeficiente de x. Porque sempre vai acontecer isso aqui, olha que fantástico, ó. Produto de potência de mesma base, ó, pega x² e multiplica por x elevado a m-2. Você conserva a base e soma os expoentes, você vai ficar com x elevado a m aqui, ó. Então vai ficar a que multiplica m-1, x elevado a m, né? Aí você faz a mesma coisa para cá, ó. O x está elevado a 1 aqui, multiplica o x estava elevado a m-1, produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 1 menos 1, zerou, sobrou x elevado a m, b, m, x elevado a m, e aqui por último o c, que multiplica x elevado a m, né? Então olha que fantástico, a gente conseguiu agora obter a mesma potência de x elevado a m. O que eu vou fazer agora? Lógico, colocar o x elevado a m em evidência. E aí coloquei em evidência, o que vai sobrar? A m que multiplica m-1, mais, coloquei o x elevado a m aqui em evidência, sobrou o bm, coloquei o x elevado a m aqui, sobrou o c. Então você está com essa equação aqui. E aí, ó, como x elevado a m será uma solução da equação diferencial m quando for uma solução para a equação auxiliar. Então, diferentemente daquela equação auxiliar que a gente tinha, agora a gente vai ter essa equação auxiliar aqui. Em que ela vai ajudar a gente? Você deve estar se perguntando. Ela vai ajudar a gente a resolver a equação homogênea associada ao problema. Ó, pega isso daqui igual a zero agora, né? Que é resolver a equação homogênea. Ou seja, eu peguei a minha equação igual a zero, né? Por quê, professor? Continua valendo isso que eu escrevi aqui anteriormente para você, ó. Observação 2. Para resolver uma equação de Cauchy-Euler, continua valendo. A solução geral ela é composta por uma solução complementar mais uma solução particular, onde a solução complementar vem da equação homogênea associada ao problema, ou seja, faço g de x igual a zero, vou resolver isso daqui, e a solução particular a gente vai determinar pelo método de variação dos parâmetros, né? E aí a gente vai ver que como a nossa equação auxiliar mudou, as nossas soluções gerais, para esse caso homogêneo, vão mudar também, ok? Então vamos ver como que fica, né? Perceba aqui que vai aparecer uma equação de segundo grau, né? À medida que a gente fizer a distributiva aqui do AM, que multiplica m-1, a gente vai ter essa equação auxiliar aqui igual a zero, né? Ou essa daqui que eu gosto mais de usar, que é o AM², né? O que eu fiz? Só a distributiva aqui, m vezes m, e vezes menos 1, e depois agrupei os termos semelhantes, né? Aqui vai ficar um AM negativo, um BM, né? Coloca um M em evidência, vai ficar B menos A mais C, que não tinha ninguém, igual a zero, né? Então isso aqui é o que a gente chama de equação auxiliar para determinar como vai ficar a cara da nossa solução complementar, né? Ok? Como é uma equação de segundo grau, a gente sabe desde lá do ensino médio, desde a oitava série do nono ano, né? Que para resolver uma equação do segundo grau, a gente tem 3 casos para serem estudados, né? A gente pode ter raízes reais distintas, raízes com multiplicidade 2 ou raízes complexas, né? Que a gente sabe que aparecem aos pares, né? Então vamos ver caso a caso como que fica a nossa solução geral aí da parte homogênea, né? Caso 1, caso mais simples, né? A gente já sabe lá também da aula 18, né? Coeficientes constantes. Caso 1, quando as raízes daquela equação são distintas, ou seja, são raízes diferentes, números diferentes, como que fica, né? A gente tem uma solução, né? A gente, lembrando que a gente está supondo que a solução é desse tipo, x elevado à primeira raiz e x elevado à segunda raiz. E o conjunto fundamental de soluções, né, que vai formar uma base aí para gerar todas as nossas soluções da parte homogênea, vai ficar x elevado a m1 e a outra x elevado a m2. Esse vai formar um conjunto fundamental de soluções que é LI entre si e gera ali, né, todas as soluções da nossa equação homogênea associada ao problema, ok?
Um exemplo, então, dessa aplicação, trouxe aqui para você, ó. Vou trazer de duas maneiras diferentes. Uma primeira, que eu gosto particularmente, é de sempre aplicar um método quando ele é mais fácil, né? Por quê? A gente não esquece disso aqui nunca mais, né? Então é mais fácil do que memorizar aquela equação. Ah, professor, eu quero usar a fórmula. Pode ficar à vontade. Ó. Se você quiser vir aqui, ó. A nossa fórmula é am² mais b menos a, que multiplica m, mais c igual a zero. Essa é a equação auxiliar, certo? Equação auxiliar. Então, quem que é o a? É o coeficiente da derivada, né, de maior ordem, que é aqui no caso 2, né? Olha, é o coeficiente, não é x² nem a derivada, é o número, vai ser sempre número, a, b e c são números, certo? Então aqui o número que está aqui é 1, então o nosso a é 1, então ficaria m², certo? Mais, quem que é o nosso b? Lembre que tem que levar em consideração o sinal do coeficiente aqui, é o que está multiplicando a derivada de primeira ordem. Então, é o menos 2. Então, ó, menos 2, que é o b, menos 1, né? Lembrando que o menos aqui é da fórmula, né, da equação auxiliar, e o a é positivo. Se fosse negativo, teria que fazer um joguinho de sinal, mas fica menos 2, menos... menos 2, menos 1 vai ficar menos 3. Então, eu vou apagar esse mais aqui. Aqui. Então, vai ficar menos 3m. E o c aqui é menos 4, é o que está com a nossa função y, né? Então, fica menos 4 igual a zero. Então, essa aqui é a sua equação de segundo grau auxiliar. Está vendo que ela está aqui embaixo? Ah, professor, quero usar a fórmula? Pode ser feliz, usa à vontade. É só chegar aqui, aí resolver a equação de segundo grau, você sabe, né? Usa lá a fórmula de Bhaskara, ou aqui, no caso, ele usou soma pela diferença, viu que aqui as raízes são menos 1 e 4, e aplicou na nossa solução geral da parte homogênea, que é C1x elevado à primeira raiz, que é menos 1, mais C2x elevado à segunda raiz, que é 4. Ok, fechou. Você tem aqui a sua solução geral da parte homogênea do seu problema aqui, da sua equação de Cauchy-Euler, ok? Mas, se você quiser também aplicar o nosso método, no que é, eu sei que a solução é desse tipo, né, x elevado a m, né? Derivam a primeira vez, derivam a segunda vez, substituo na EDO, faço aquelas continhas, né, que a gente fez lá na demonstração do método e chego nessa equação, né? Talvez uma coisa que tenha passado batida aqui que você não se atentou é o seguinte, a gente conseguiu essa equação auxiliar por quê? A gente tem o produto de duas coisas nos conjuntos dos reais dando zero, né? Então significa que x elevado a m é zero, né? Ou a gente tem que m² menos 3m menos 4 é igual a zero. E aí a gente tem, ó, isso daqui não pode ser zero, por quê? Que número aqui, x, né, diferente de zero, né, que você teria que isso aqui igual a zero? Para qual m, né, ou seja, a gente sabe que depende do m, né, para qual m que isso aqui dá zero? Nenhum na face da Terra, então isso aqui nunca é zero, né, nas condições que a gente tem. Então, a gente tem que, para que isso aqui seja zero, a equação auxiliar tem que ser zero, né, então isso que é fantástico e faz a diferença aí no nosso estudo, né. Então, você viu lá, professor, quero usar a fórmula? Tranquilo, pode usar, aplica direto e já vai para a solução geral, que você sabe que é da fórmula C1, x elevado à primeira raiz, mais C2, x elevado à segunda raiz, morreu. Se quiser também fazer assim o passo a passo, também fica à vontade, tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o caso 2. Então, primeiro caso, raízes distintas. Caso 2 agora, a gente tem raízes iguais, né? Ou seja, a gente tem uma equação de segunda ordem e uma raiz de multiplicidade 2, né? M1 igual a M2, então a gente tem somente uma solução, que vai ser x elevado à primeira raiz, ou a única que a gente tem, né? Só que a gente está com a equação de segunda ordem, a gente precisa de duas soluções L e I entre si para gerar o conjunto fundamental ali de soluções da equação homogênea associada, né? E aí a gente olha para o discriminante, né? Ele vai ser zero, né? Claro, e a gente sabe que a nossa raiz vai ser menos b, que entre parênteses, né, menos a sobre 2a. E a nossa solução geral vai ficar y igual a C1, que multiplica x elevado a m1, né, mais C2, x elevado à mesma raiz ln de x. Mas o que é isso, professor? Isso é louco? De onde é que saiu esse ln de x aqui do nada?
Já vou explicar para você. Eu vou omitir no vídeo aqui para não ficar muito longo, mas é algo que a gente fez lá na aula 17, que foi a redução de ordem, né? A gente sabe que uma raiz é essa daqui, ó. Y igual a x elevado a m1. De onde é que sai essa segunda solução? Daquela fórmula, né, que a gente aplicou. A gente sabe que y2 vai ser y1 vezes a integral, tananã, aqui do outra integral, dx. E aí eu poderia fazer toda essa dedução com vocês e vou chegar nessa segunda parte aqui, que é LI com a primeira, e foi gerada a partir dessa solução x elevado a m1. Eu não vou fazer aqui para não ficar longo, mas qualquer dúvida tem no nosso livro texto, vocês podem estar desenvolvendo, mas é exatamente igual eu fiz lá na aula 17, só vai mudar que em vez de ser aquela função com cara de exponencial, né, vai ser x elevado a m1. Bem tranquilo de fazer, eu deixo a cargo de vocês. Mas para fins dos nossos exercícios, fazer a nossa lista, você pode, apareceu lá, raízes iguais, né, ou com multiplicidade 2, pode usar já direto, porque a solução geral é essa daqui. C1, x elevado a m1, mais C2, x elevado a m1, ln de x. Esse ln de x está fazendo o papel do x, né, lá do nosso caso com coeficientes constantes, né. Lembre-se que, por exemplo, ó, se a gente tinha lá uma equação com multiplicidade 2, 3, 4, 5, né? A ideia era que a gente fosse, né, pegando e multiplicando por x, né? O que está fazendo o papel do x agora vai ser o ln, né? Esse ln sai justamente dessa fórmula aqui de obter uma solução, né, a partir de uma solução conhecida, né? Ok? E aí tem uma observação ou um exemplo agora, né? Ok, observação e depois. Então vamos aplicar o que a gente acabou de estudar, né? Exemplo 2 tem aqui uma equação de Cauchy-Euler, né? Perceba que aqui, ó, x quadrado, derivada de segunda ordem, x elevado a 1, derivada de primeira ordem, aqui y, né? Igual a zero, né? A gente pode fazer daquele método, né? Supondo, substituindo, ou usar a fórmula, né? Qual que é a fórmula, professor? AM quadrado mais b menos a, multiplica m mais c igual a zero, né? Onde quem que é o a? O a é 4x quadrado? Não, você vai tirar zero, né? O a é o coeficiente, é um número que multiplica aqui a derivada. O a é 4. 4m quadrado, mais quem que é o b? É x, não, é o número que multiplica aqui a derivada de primeira ordem, é o 8. 8 menos o a, que é 4, vai dar 4. 4m. Mais o c, que é o número que multiplica, não é o y, é o número. Aqui não tem nada, mas tem um 1 ali, né? Então vai ser o c igual a 1. Tá aqui sua equação auxiliar. Claramente isso aqui é um produto, né? Tá aqui, né? Isso aqui a gente pode escrever como 2m mais 1 ao quadrado igual a zero. A gente sabe de cara que lá dentro é uma raiz de multiplicidade 2 menos meio. Como que fica a nossa solução geral? A gente sabe, é C1, x elevado à primeira raiz, que é menos meio, mais C2, que é x elevado à mesma raiz, só vezes um ln de x, que é o fator que torna as duas soluções um conjunto fundamental, e li, de onde que sai esse ln? Conhecendo uma solução, que é essa, né? Usando aquela fórmula de redução de ordem, para determinar a segunda solução a partir de uma solução conhecida, ok? E aí, uma observação sobrenatural aqui para a gente é o seguinte, ó. Para equações de ordem superior, se o mu for uma raiz de multiplicidade k, vamos supor que aqui fosse uma equação de ordem 3 e o menos meio fosse uma solução, uma raiz de multiplicidade 3, né? Ou seja, o menos meio era uma raiz tripla, né? Como que a gente fazia lá para o caso de coeficientes constantes? A gente ia multiplicando por x as nossas soluções para que formem um conjunto LI. Aqui vai funcionar da mesma forma, só que com LN, né? Perceba que a gente tem uma solução aqui, a gente multiplica por ln de x para ter uma segunda LI com a primeira. E aí a próxima, né, que seria uma de multiplicidade 3, a gente multiplica por ln novamente, tem um ln quadrado. E assim sucessivamente, a gente vai multiplicando por ln's até que o nosso conjunto ali, né, seja todo LI entre si. Se for uma equação de ordem 10, você vai ter lá o x elevado a m1, x elevado a m1 ln de x, x elevado a m1 ln de x elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, né? Então o ln aqui está fazendo aquele papel do x, fazia lá na nossa equação com coeficientes constantes, ok? E observe que todas essas soluções são linearmente independentes entre si, e a solução geral vai ser a combinação linear delas, né? Assim como a gente teve aqui uma de ordem 2, para graus maiores, né, a gente vai ter a mesma coisa, né? Combinações lineares dessas soluções, ok? Lembrando que esse é o caso 2 para raízes com multiplicidade 2, 3, 4, né? E assim sucessivamente, né? Essa é a ideia, né?
Como a gente já fez para coeficientes constantes, fica bem claro, né? Fica fácil de trabalhar aqui. Caso 3 é o caso mais complicado, que é quando as raízes são complexas e a gente sabe que são conjugadas entre si. O que significa isso? Que elas aparecem aos pares, né? Então você foi lá, usou seu polinômio característico, né? Essa equação auxiliar, perdão, e aí a gente tem essas raízes, né? Onde o alfa e o beta são números reais, a gente sabe que a solução é dada por essa fórmula, né? C1, x elevado a alfa mais i beta, C2, alfa mais i beta. Lembrando que a gente procura soluções reais. Então, lá na aula 18, eu fiz toda uma demonstração, né, aquela construção, para a gente chegar em uma solução desse tipo. Aqui eu vou omitir novamente, porque é exatamente igual, para não ficar pesado e cansativo a aula. E a solução geral eu já estou dando a cara dela aqui. Depois de fazer todos aqueles movimentos, as fórmulas e tal, aquelas manipulações, e todo o conhecimento que a gente tem de números complexos, a gente vai chegar exatamente nessa solução geral aqui, que vai depender de x elevado a alfa. Quem que é o alfa, professor? Alfa é a parte real aqui do número complexo. Aí a gente vai ter C1 cosseno de beta. Quem que é o beta? É a parte aqui que multiplica a parte imaginária, né, do nosso número complexo. Vezes o ln de x. Lembrando que aqui o ln de x está fazendo aquele papel do x, né, lá na nossa solução. Para coeficientes constantes ficava aqui, né, um beta x seno beta x. Só que agora está trocando esse x por esse ln de x por causa da equação de Cauchy-Euler, ok? E esse ln, novamente, sai lá da fórmula de redução de ordem, né? Você conhece uma solução, tem uma segunda a partir dessa que vai ser o ln de x que vai aparecer lá, ok? X, né, elevado à raiz vezes o ln de x. E aí, tendo em mãos essa fórmula, a gente pode aplicar em alguma situação prática, né? Que eu tenho aqui, né, uma equação de segunda ordem, supondo que a nossa solução é dessa forma, né, y igual a x elevado a m1, e aí derivo, substituo aqui na equação, né, eu tenho o produto de duas coisas, agrupo os termos semelhantes, uso aquelas propriedades, produto de duas coisas nos reais dando zero, significa que ou x elevado a m é zero, que não pode acontecer, ou o que a gente chamou de equação auxiliar é zero, né, que é o que a gente estuda, né. Calculando aqui o discriminante, você vai ver que vai dar um delta negativo e você vai chegar que as suas raízes são menos 1 mais raiz de 2i, menos 1 menos raiz de 2i. E aí a gente sabe então que o alfa é a parte real aqui, né, o menos 1, e o beta é o que multiplica ali a parte imaginária, que é o raiz de 2. Lembrando que não precisa levar em consideração o sinal, né, da parte imaginária, né. E a gente tem a solução geral, que vai ser x elevado a menos 1, C1 cosseno de raiz de 2, ln de x dentro do argumento do cosseno, né? C2, seno de raiz de 2, vezes ln de x dentro do argumento do seno. Essa é a solução geral para o caso complexo. Então, a gente tem três casos e algo bem parecido com o que a gente fez para coeficientes constantes, né? Ok. E aí, para finalizar, talvez você esteja perguntando, mas e se for uma equação, né? A gente resolveu só homogêneas, né? Se for para uma equação não homogênea, como que fica? E a gente vai ver aqui exatamente como que fica, ó. Vou mostrar para vocês. No exemplo 4, a gente tem resolva a equação não homogênea, né? A gente tem aqui, ó, x ao quadrado, y duas linhas, menos 3xy' mais 3y igual a 2x à quarta elevado a x, né? Aí a gente faz a substituição ou usa a fórmula, né, da equação auxiliar. Eu prefiro usar a fórmula particularmente, não tem problema, né? A fórmula é a m quadrado mais b menos a, m, mais c igual a zero, né? Onde quem que é o a? É o coeficiente aqui do y duas linhas, que é 1, ok? Quem que é o b? O coeficiente aqui do y', né? Que vai ser menos 3. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Mais o c, que é 3, né? E aí você vai ter uma equação auxiliar que vai ser essa. Usa a fórmula de Bhaskara, aí você vai ver que o discriminante é positivo, significa que as raízes são reais distintas. E aí você tem que, para esse caso, né, a solução da equação homogênea associada vai ser C1, x elevado à primeira raiz, que é 1, mais C2, x elevado à segunda raiz, que é 3. Morreu aqui a solução complementar, né? Essa é a principal diferença. E daqui para frente, é basicamente o que a gente fez lá no coeficientes constantes, variação dos parâmetros, né? A gente pega agora e quer determinar uma solução particular, né? Foi isso que a gente desenvolveu todo o módulo, né? Foram métodos de se determinar uma solução particular a partir
da equação não homogênea. Só que aqui de diferente a gente tem coeficientes não constantes, mas funciona do mesmo jeito. E aí, algo bem importante, né, para se ressaltar é que lá na variação dos parâmetros, né, a gente, para encontrar a solução particular, a gente supunha que era uma U vezes y1 mais U vezes y2, onde y1 e y2 são a solução conjunto fundamental aqui da nossa solução complementar, né, que vão ser o x e x ao cubo, né. Lembrando que isso aqui, né, o Wronskiano é zero, né, é um conjunto fundamental de solução, ele entre si, né. Então, lá no variação dos parâmetros, né, lembrando que para a ordem 2 não precisaria, né, mas para ordens superiores é bom fazer pela regra de Cramer, né, para determinar quem que é esse U e o 2, né. A gente tem lá aquelas fórmulas, né, onde o U1 vai ser o W1 dividido pelo Wronskiano, o 2, W2 dividido pelo Wronskiano, né, onde o W1 você vir aqui na coluna, né, do Wronskiano, né, onde quem que é o Wronskiano, né, trazendo para cá, seria aqueles elementos, né, formados pelo conjunto fundamental. A gente tem aqui um vetorzinho, né, que é x e a sua derivada, né? Veja, a derivada do x é 1. E aqui o y, quer dizer, a segunda função, né, que forma o conjunto fundamental, x ao cubo, e a derivada, né, que é 3x², né? Então tá aqui o Wronskiano. A gente tem a garantia que isso aqui é sempre diferente de zero, né, porque é um conjunto fundamental, é ele entre si. Isso aqui é diferente de zero sempre, né? Calculando aqui o determinante, vai dar 2x ao cubo, né? Lembrando que para aplicar o método de variação dos parâmetros, aqui tem que estar coeficiente 1. Ó. Perceba que aqui está x². Então, o que você tem que fazer? Dividir toda a sua equação por x² antes de aplicar o método. Né? Para determinar a equação auxiliar, não. Você olha só os coeficientes. Mas para resolver e determinar a solução particular, método de variação dos parâmetros, a gente precisa que aqui seja coeficiente 1. Então, dividir todo mundo por x², eu tenho essa equação. Aí, sobre essa equação agora, eu vou estar estudando. Ó. Perceba que o Wronskiano ele não é afetado por essa continha, por quê? Porque ele vem lá do conjunto fundamental, né? Mas o W1 e o W2, necessariamente, são bastante afetados. Veja que aqui a gente tinha 2x² elevado a x, agora dividiu todo mundo por x2, vai ficar 2x² elevado a x, né? Então, a gente sempre toma esse cuidado para não errar os nossos cálculos, né? E ficar sofrendo à toa porque está errando conta. Então, W1 é quem? Aqui no vetor, como você quer determinar o U1, né, que é representado aqui por essa coluna, quando está no sistema, né? A gente troca aqui pelos elementos, né? Sempre vai ser 0 e o que está aqui no que sobrou depois que você dividiu, né? Se for uma equação de ordem 3, vai ficar 0, 0, e o último elemento aqui, o que está na parte não homogênea. Se for uma equação de ordem 10, vai ter 9 zeros, e o último vai ser o 2x² elevado a x, e assim sucessivamente. De onde que a gente tira isso? Lá da aula do método de variação dos parâmetros, vocês lembram, né? Aquela dedução que eu fiz é exatamente da mesma maneira aqui, por isso que eu estou omitindo, porque senão a gente ia gastar tempo à toa fazendo. Mas caso você não se lembre, pode retornar na aula passada e verificar isso, né? O porquê que fica assim. E aí a gente calcula o determinante, dá isso, né? Continha bem tranquila, porque aqui tem um zero, né? Sempre vai ter um monte de zero, o W1 e o W2, fica fácil calcular o determinante. E no W2 agora a gente deixa o primeiro vetor aqui na coluna, né? E troca o segundo, né? Que é para determinar o 2, né? Linha. E aí a gente tem essa continha aqui, né? Só basta calcular aqui na diagonal principal e aqui na diagonal secundária, né? Lembrando que quando calcula nesse sentido fica com o sinal trocado, por isso que aqui ficou menos, né? E a gente sabe que o 1' vai ser o W1 dividido pelo Wronskiano e o 2' vai ser o W2 dividido pelo Wronskiano. E aí, para determinar quem que é o U, você quer determinar quem que é o U para voltar aqui e calcular a sua solução particular. O que você faz? Você tem que o U' é menos x2, né, vezes elevado a x. A gente sabe que para integrar isso aqui é uma integral por partes duas vezes, né? Onde a gente não está no curso de cálculo, estamos no curso de EDO, então não vou fazer essas continhas de integração. Mas saibam que para resolver isso aqui, essa integral, né, precisa integrar duas vezes por parte, né? Você integra primeiro, vai aparecer um x elevado a x. Depois você integra de novo, vai sair a integral, ok? Mas aí eu já trouxe a continha pronta para vocês. Integrando lá, vai ficar menos x² elevado a x mais 2x elevado a x menos 2 elevado a x. Isso aqui é clássico, né? Se fosse um x ao cubo aqui, você teria que integrar por partes 3 vezes para resolver a integral, e assim sucessivamente, né? O 2 é mais fácil porque
O 2' é elevado a x, a integral, derivada de elevado a xl mesmo, já sai de graça aqui, né? Então, a partir disso, você volta lá na sua solução particular e substitui. Você encontrou quem que é 1, né, que é isso tudo, vezes o y1, que é x, mais o 2, que é elevado a x, vezes o x ao cubo, né, que está aqui. E aí você tem que a sua solução geral dessa equação de Cauchy-Euler vai ser a solução complementar, C1x mais C2x ao cubo, mais a solução particular, né? Continua valendo aquilo, né? Solução complementar, que vem da parte homogênea, mais a solução particular, que vem da parte não homogênea, método de variação dos parâmetros, ok? Então é isso que eu tinha para vocês hoje, né? Um caso especial para equações, né? Que são as equações de Cauchy-Euler. E aí na próxima aula a gente vai estar vendo já a solução por série de potência também, que é bem legal e vai ser o último método que a gente vai estar estudando, né? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!